Graça e paz, queridos. Que Deus vos abençoe. Nós estamos dando continuidade a série que nós estamos estudando sobre submissão, autoridade, princípio de honra. É uma série de estudo para crescimento espiritual. Esse é o nosso programa Renovados em Cristo. Então, hoje nós vamos estudar sobre a rebelião de Miriam e Arão. O tema principal se encontra no livro de Números, capítulo 12, versículo do 1 ao versículo 13. Vamos lá. Você pode acompanhar com a sua Bíblia. Diz a palavra do Senhor: E falaram Miriam e Arão contra Moisés. Lembrando, antes de eu continuar a leitura, que Moisés foi um dos escolhidos de Deus como profeta, como instrumento na mão do Senhor para libertar os israelitas da escravidão do governo de Faraó. E Moisés era um dos que lideravam esse povo. Miriam e Arão falaram contra Moisés. Continuação: por causa da mulher cussita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cussita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Veja o questionamento que eles fizeram. Quer dizer que Deus só fala por meio de Moisés? Aí eles dizem: não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. O Senhor o ouviu. Isso significa, queridos, que Deus ouve fofoca e crítica. O Senhor ouve fofoca e também ouve crítica. Quando o homem critica ou fofoca, os ouvidos do Senhor estão atentos. E a fofoca, queridos, não ajuda ninguém, somente destrói. Vamos ler o versículo 3 novamente. E era um homem, Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Queridos, uma pessoa que fofoca, ela tem um espírito de rebeldia. E é impossível uma pessoa fofocar e andar em amor ao mesmo tempo. Assim, quando você fofoca, você não está andando em amor. Você está deixando de andar em amor. Nessa meditação nós vamos ver que a rebelião, fofoca, como Miriam e Arão, que estava debaixo da submissão de Moisés, começaram a questionar a Moisés. Eles receberam coisas desagradáveis sobre a vida deles. Nós vamos meditar e vamos entender. Versículo 3. Versículo 4. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três saia à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Pois depois chamou a Arão e a Miriam, e ambos saíram. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Isso é Deus falando. Se entre vós houver profeta
Eu, Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonho falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Interessante que quando o Senhor está repreendendo Miriam e Arão, ele diz: por que vocês não tiveram temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Falar, criticar, se rebelar contra um servo do Senhor, contra sua autoridade, é falar do próprio Deus. No versículo 10 diz: e a nuvem se retirou e de sobre a tenda. Eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Veja a consequência da desobediência de Arão e de Miriam, de insubmissão. Na mesma hora, que Deus estava repreendendo Arão e Miriam, no versículo 10 diz: quando a nuvem do Senhor se retirou da tenda, eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E com isso, querido, Miriam deu legalidade para os espíritos malignos operarem sobre a vida dela. No versículo 10 fala claramente que a doença entrou na vida de Miriam com resultado de quê? Da rebelião. E no versículo 11 Deus chama a rebelião de pecado. Por isso, olha, vou ler aqui. Por isso Arão disse a Moisés: ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. A rebelião é pecado. Moisés, como era um homem muito manso, ele orou no versículo 13 pela mesma pessoa que criticou a ele. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Essa parte da autoridade não é se vangloriar, não é dizer tipo, você está vendo o que aconteceu pela sua desobediência. Não, ele não precisava passar na cara de ninguém. A pessoa que é rebelde, a pessoa que é insubmissa, ela colherá os frutos desagradáveis e ela mesmo saberá. O próprio Espírito Santo mostrará ao rebelde, ao insubmisso, o próprio Espírito Santo mostrará o seu erro. O próprio Espírito Santo, para que ele se arrependa e neutralize e não aceite esse espírito maligno que tem operado no meio da igreja de Cristo, tentando destruir a igreja do Senhor. Não é? Moisés agiu com sabedoria, como um líder sábio, e orou para que Deus a curasse Miriam, e Deus ouviu a sua oração e restaurou a saúde de Miriam. Então, nesse programa, eu falei no começo que era número 3, peço perdão a vocês, é um programa de número 4, sobre submissão, autoridade, honra, que é um assunto de extrema importância, é uma série que nós estamos estudando, de extrema importância, tanto para o meio governamental, eclesiástico da Igreja do Senhor, como para os governos
que foram criados no sistema desse mundo. Porque mesmo assim a Bíblia diz que nós devemos nos submeter às autoridades, porque elas vêm de Deus e porque são constituídas por Deus. Então esta é mais uma série de submissão e autoridade de número 4. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.